Bom dia, famílias! Meu nome é Gabriela, eu sou pedagoga aqui na Escola Regiane Sachete. Eu estou aqui com a mestra Bianca, ela é professora aqui também na escola. A Bianca ela vai falar um pouco sobre o tema de altas habilidades e superdotação, em alusão ao dia 10 de agosto, que é o Dia Internacional das Altas Habilidades. Professora Bianca, muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar essa manhã para a gente estar aqui trocando uma ideia, conversando. Eu vou fazer algumas perguntas para você, tá bom? Fique à vontade para fazer os comentários. A primeira pergunta, o que são altas habilidades e superdotação? Então, gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar conversando sobre esse assunto, né? Uma temática tão importante, porque muitas vezes os nossos estudantes acabam ficando invisíveis, né? E é um tema muito importante da gente estar abordando com as famílias e com a escola. Então, altas habilidades e superdotação, na verdade, é uma condição do neurodesenvolvimento, né? É importante falar que altas habilidades e superdotação são sinônimos, tá? Então, quando a gente usa o termo para se referir até a criança ou a pessoa, a gente pode falar que ela é superdotada, que ela tem altas habilidades, tanto faz. Os termos são sinônimos. E na lei também se utiliza a última lei, eu sempre busco utilizar o termo que se encontra na última legislação, né, nas últimas legislações. E agora nós temos a Lei 15.436, agora de 2026, justamente aborda altas habilidades de superdotação e o direito do superdotado, né? E eles colocam lá altas habilidades ou superdotação. Então a gente pode estar usando também. Potencial intelectual elevado, intensa curiosidade, elevada capacidade de aprendizagem e também um profundo envolvimento com temas de interesse da pessoa, né? E nesta última lei também, que eles trouxeram para nós, eles falam que altas habilidades ou superdotação está frequentemente associada à alta sensibilidade e também à intensidade emocional. Isso é bem importante, porque antes não era colocada essa questão, né? Certo. O que você acha como que nós podemos compreender, né, esse conceito, né, no contexto escolar? Então, no contexto escolar é bem importante porque normalmente, a gente não vai generalizar, né? Mas normalmente essas crianças são reconhecidas aqui no ambiente escolar, né? Que é onde os professores conseguem perceber alguns comportamentos que indicam as altas habilidades ou superdotação. Então, é muito importante reconhecer essa criança aqui para que a gente possa ofertar oportunidades diferenciadas de aprendizagem para ela, que é o que ela vai precisar. Perfeito. A próxima questão é: quais são as principais características que podem indicar que uma criança apresenta altas habilidades? Eu acredito que você acabou respondendo até na primeira pergunta ali, né, que nós fizemos. Sim, exatamente. Eu vou focar um pouquinho mais aqui no ensino fundamental, né? Aqui na escola é o nosso maior público. Então, assim, o que a gente consegue perceber? Então, algumas características. A gente pode perceber aquela criança que aprendeu a ler e escrever um pouquinho antes dos outros colegas, né, da mesma faixa etária. São crianças que podem apresentar uma resistência à realização das atividades propostas, porque às vezes não é do interesse dela. Baixa tolerância a regras e limites. Exatamente. E uma intensidade emocional. Então essas são algumas características que a gente consegue perceber. Alguns marcos do desenvolvimento, né, que tem para todas as crianças, essas crianças normalmente atingiram antes desse marco. Então, começou a falar antes, começou a andar antes, podem ser características dessas crianças. Ótimo. A próxima questão é o seguinte: uma criança com altas habilidades, superdotação, necessariamente ela apresenta um desempenho excelente em todas as áreas? Ou ela pode se destacar apenas em determinados campos? Não, exatamente. Não é assim que funciona. Isso é um mito, na verdade, né? Essas crianças, elas têm alguma habilidade acima da média em alguma área, mas não necessariamente, né, em determinada área, em todas as áreas, né? Então, assim, ela pode ser muito boa em matemática, mas ela pode ter até dificuldades de aprendizagem em leitura, língua portuguesa, então não... Sim. Porque automaticamente, quando nós ouvimos, né, o termo ali, altas habilidades, a gente associa que a pessoa, né, a criança, ela é boa em tudo, né, que ela faz, isso né? não funciona. Normalmente não, né? Sim, inclusive, dificilmente. Que seja dúvida de muitas pessoas, né? Enfim, vamos para a próxima pergunta. É possível identificar características de altas habilidades, superdotação ainda na educação infantil? O que os professores e famílias podem observar nessa faixa etária? Sim, com certeza. Já na educação infantil, é aquilo que eu falei, né? Tem alguns marcos do desenvolvimento que a criança atinge antes, normalmente. Então lá, um vocabulário rico. Muitas vezes as crianças têm um vocabulário muito rico. Então ela aprendeu uma palavra, que é uma palavra difícil, ela vai colocar essa palavra em situações do cotidiano, normalmente na fala dela. Então você percebe que essa criança tem um vocabulário rico. Curiosidade intensa. Então às vezes vai contar alguma coisa, ela quer saber o porquê, ela quer saber onde aconteceu, como foi, ela quer saber detalhes da situação. Tem uma boa memória, então lembra de coisas que aconteceram no ano anterior, já na educação infantil, né? Ou antes até. Tem interesses incomuns para a idade.
Isso é bem comum, se vê em crianças que têm altas habilidades de superdotação já na educação infantil. Preferem brincar com crianças mais velhas ou ficar com os adultos. Tem uma capacidade de aprender rápido, né? Intensidade emocional. Então a criança chora muito quando ela quer alguma coisa, de uma situação. Baixa tolerância à frustração também. Ou se ela tá muito feliz, ela grita, ela esperneia. Então essa intensidade emocional a gente consegue perceber. Um pensamento lógico precoce. Isso não é regra para todos, mas são características que a gente consegue perceber, né? E a alta capacidade de atenção em algo que é do interesse dela. Então a gente consegue perceber que aquela criança foca muito naquilo que é de interesse dela. Aquilo que não é do interesse, normalmente ela foge. Sim. E você acha que de alguma forma essa criança ela busca manipular quando ela quer algo, necessariamente? Pode sim. Ela pode manipular várias situações para conseguir algo que ela deseja. Sim. E ela sempre acaba voltando para isso. Como eles têm, assim, uma baixa tolerância também a cumprir regras. Então, tudo que se torna regra para ela também é algo que ela vai dar um jeitinho de ficar ali justificando e argumentando para que ela consiga, né, aquilo que ela realmente quer. Como diferenciar uma criança com altas habilidades de uma criança que simplesmente apresenta um bom desempenho escolar? Então, uma criança que tem altas habilidades, ela compreende as informações de uma maneira diferente. A criança que tem um bom desempenho, ela vai compreender o conteúdo, ela vai reproduzir e pronto, ela vai bem, tranquilo, né? Pode ter uma boa memória também, pode memorizar. A criança ou estudante com altas habilidades ou superdotação, ela compreende de uma maneira diferente e o que a gente pode colocar ali é a qualidade da informação. Então, ela traz mais conteúdos. Às vezes, ela já sabe sobre o conteúdo, ela vem, ela contribui com aquele conteúdo, ela fala, ela expõe, né? Ela busca mais informações e ela também coloca essa informação no cotidiano dela. Então, ela vai usar essa informação em outras situações. Então, numa hora ela tá conversando com uma outra pessoa, ela vai usar aquela informação que ela aprendeu lá na escola e tal, e ela vai colocar nessa conversa, ela vai utilizar essa informação com uma qualidade diferente. Quem pode identificar ou avaliar uma criança com suspeita de altas habilidades de superdotação? Então, essa pergunta é bem interessante, porque o que acontece? Nós, como professores, profissionais da educação, nós podemos reconhecer uma criança, né? Então, assim, é muito importante que aconteça esse reconhecimento já na escola, porque a gente já consegue criar estratégias pedagógicas que atinjam aquela criança, né? Então, assim, eu não preciso necessariamente ter ali o diagnóstico, ter a identificação já escrita no papel para que eu possa fazer as intervenções aqui na escola com ela. Então, é importante que o professor faça esse reconhecimento, né? E para isso nós temos instrumentos para os professores que eles podem marcar e ver se essa criança tem essas características. O que acontece? O professor aqui, os profissionais podem repassar para a equipe pedagógica e a equipe pedagógica entrar em contato com aí os profissionais necessários ali para fazer a avaliação. Quem faz essa avaliação são psicólogos e psicopedagogos, tá? É interessante que eles façam esse trabalho em conjunto, porque se necessário o psicólogo vai fazer as testagens psicológicas e também, se necessário, a testagem de QI, que não é obrigatório necessariamente a pessoa ter o QI alto para ter altas habilidades ou superdotação. E também a parte pedagógica feita pelo pedagogo especializado daí, né? Aquele que tem a formação para isso. Seria normalmente os psicopedagogos, neuropsicopedagogos. Certo. Uma dúvida muito interessante, inclusive, que muitas crianças com altas habilidades, elas podem apresentar dificuldades de comportamento, né? Você até citou em algumas outras questões, né, que você respondeu, desse autocontrole, né, emocional, a dificuldade de ter esse autocontrole emocional. E apresenta desmotivação, falta de interesse pelas atividades escolares. Por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer realmente porque a criança pode sentir que ela não está em um ambiente estimulante. Pode acontecer, né? E também já por essas características que eles têm dessa intensidade emocional. Então, o que eles podem ter? Falta de desafios, né? Não vê desafios naquele ambiente, precisa de coisas mais desafiadoras, de atividades que dê para essas crianças autonomia. Isso é muito importante, eles buscam muito autonomia. E o que acontece também? Por isso que é importante a criança ter um acompanhamento psicológico nesses casos, né? Porque daí o psicólogo ou a psicóloga vai conseguir fazer esse trabalho para que a criança consiga se controlar também, né? E buscar ter um controle e até conversar com a professora, demonstrar o que ela está sentindo, porque eles têm essa dificuldade, né? Então, na terapia, eles conseguem também buscar essa ajuda, né? E é mais por conta disso mesmo. Normalmente é por conta disso, da falta de estímulo do ambiente. Nós como professoras, nós vemos assim, né, o cenário, nós estamos aqui, né,
na realidade, né, no ambiente escolar. Sim. E nas escolas, né, as salas com 30 estudantes e alguns casos ali, né, inclusive aqui na escola nós temos 5 crianças, né, tem laudo de altas habilidades e superdotação. Mas como é que nós podemos trabalhar isso sem que nós façamos a exclusão dos outros estudantes, né? Incluir essa criança, mas não excluir as outras. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, quando nós estamos trabalhando um conteúdo específico, por exemplo, né, a gente pode montar um planejamento que esteja abordando a turma no geral. Então, o que acontece? Normalmente, esses estudantes se sentem mais com essa falta de estímulo quando tem as atividades muito tradicionais, né? Então, assim, que não os desafiem a buscar respostas, a pesquisar respostas, né? Agora, quando a gente prepara uma aula, que você consegue fazer com toda a turma, sabe? Buscar essa diversidade de atividades com toda a turma. Então, traz um filme, ou participa, leva para um passeio, e depois desse passeio eles realizam uma pesquisa, eles realizam textos coletivos, que toda a turma está envolvida, normalmente esse estudante não se sente excluído, né? E não só ele, não só ela, né? Mas toda a turma. Então, assim, atividades diversificadas e diferenciadas. Nós temos muitos estudantes com dificuldade de aprendizagem, né? Que daí nós vamos lá para a questão de fazer as adequações para esses estudantes. Para altas habilidades também. Vários superdotados a gente também precisa fazer essas adequações, mas de uma maneira diferente. É mais difícil para o professor, é mais desafiador para o professor, né? Porque nós estamos bem habituados já nas outras especificidades. Mas o que acontece ali? Você preparar algumas atividades que esse estudante vai se engajar. Então, assim, enquanto a turma toda está ali fazendo uma atividade de responder algumas perguntas, esse estudante, ele vai poder fazer uma pesquisa sobre o tema e contar para a turma, né? E estar numa roda de conversa, então, preparar algumas atividades para que esse estudante também seja autônomo da busca de respostas. Então, a gente precisa pensar essas atividades também para ele, sabe? São adequações que a gente precisa fazer. Ah, perfeito. Mais uma questão, aqui é mais para o âmbito familiar, né? O que as famílias podem fazer para estimular as potencialidades de uma criança com altas habilidades? Então, a família é bem importante nesse sentido, né? E a primeira coisa é que a família esteja em contato com a escola e que a gente possa fazer esse trabalho também em conjunto. Isso é muito importante. Mas em casa, as famílias podem estimular a criatividade. Então, também perceber qual é o interesse dessa criança, né? E estimular. Então, assim, deixa montar brinquedo, se for o caso. A criança gosta muito do espaço. Então, vamos montar coisas do espaço, vamos brincar, vamos fazer brincadeiras com a criança em relação a isso. Passeios em museus, teatros, dependendo do que a criança gosta. Ofertar também essas atividades para a criança em casa, né? Em família. Então, bem importante, não transformar esse potencial numa cobrança. Porque muitas vezes acontece também, né? Então, assim, já que você é tão inteligente, você deveria fazer tal coisa. Então, assim, a criança acaba se sentindo pressionada e ela pode não desenvolver o potencial dela. Pode até travar, né, inclusive. Pode até travar, exatamente. Sim. E eles gostam de se sentir desafiados, né, de alguma forma. O tempo todo. Para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, que mensagem que você deixaria para os professores que percebem em seus estudantes características que podem indicar altas habilidades, mas ainda não sabem como agir? A minha mensagem é que os professores conheçam os seus estudantes para além daquilo que aparece nas atividades, nas avaliações, né? Então, assim, conhecer aquele estudante no íntimo mesmo, ver qual é a realidade que ele vive, quais são os interesses dele, né? Primeiro de tudo, é criar um vínculo com essa criança, para que a gente possa entendê-la, assim, ver o que ele pode te dar de respostas quando você ofertar aquilo que vai de encontro com o interesse dele. A gente consegue muito mais com eles. Não esperar necessariamente que essa criança dê um retorno no bom desempenho escolar. Porque normalmente, dependendo da área em que ele tem essa alta capacidade, ele não vai demonstrar um bom desempenho em outras áreas. Então, não dá pra gente esperar que o estudante com altas habilidades ou superdotação se dê bem em todas as áreas acadêmicas. Mas conhecendo ele, a gente consegue perceber qual é o caminho de aprendizagem que ele mostra para nós. E a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal. Uma outra coisa é buscar ajuda também com a equipe pedagógica, para que a gente possa, né, para que vocês possam estar conversando, que os professores possam estar em contato uns com os outros também, para estar fazendo uma troca de informações sobre essa criança, com todos os professores que também trabalham com ela. E se precisar ainda, profissionais especializados, né? Nós temos os SEMAIs aqui, que também as meninas vêm, elas conversam, elas dão bastante apoio. Buscar apoio mesmo também, para poder estar ofertando maiores possibilidades de aprendizagem para essas crianças. Com certeza. O que eu esqueci de comentar, né, uma questão, que a professora Bianca, além de ela ser especialista, né,
nesse tema que nós estamos conversando, ela também é mãe de uma criança que é altas habilidades. Então ela tem muita propriedade nesse assunto, né? Com certeza. Então, professora Bianca, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que bom? agradeço. Desejo sucesso na sua carreira e parabéns, porque você é uma excelente profissional. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.